Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante e perigoso ao mesmo tempo: o metanol. A gente recebeu aqui um monte de material, sabe? Artigos, estudos de caso, dados técnicos, bastante coisa para a gente destrinchar. Olá! Sim, é um tema complexo, com certeza. É uma substância meio de duas caras, né? Útil na indústria para combustível, solvente, mas vira um veneno terrível quando entra onde não deve, principalmente em bebida alcoólica adulterada. Exato. A gente vê notícias, né? Surtos horríveis em vários lugares. Costa Rica, Irã. Arábia Saudita também, né? Gente perdendo a visão, ou pior, é muito trágico. Muito. Mas o que me deixa mais intrigada, assim, é que ele não tá só nessas histórias ruins. A gente encontra metanol naturalmente, tipo em frutas. Sim, em bebidas fermentadas também. E até o nosso corpo produz um pouquinho. É isso mesmo? Produz metanol endógeno, a gente chama. É uma quantidade bem pequena, claro. Então, onde é que tá a linha? O que separa essa quantidade mínima, talvez inofensiva, do veneno que mata ou cega? Essa é a questão, né? É a grande questão. A dose, o contexto, tudo isso importa. Bom, então nossa missão hoje é investigar isso a fundo, usando esses documentos todos, entender os perigos, por que é tão difícil detectar o metanol rápido e olhar essas tecnologias novas que prometem ajudar. Vamos nessa? Vamos lá. Para a gente começar do básico, qual a diferença fundamental entre o metanol e o etanol, que é o álcool que a gente bebe? E por que o metanol é tão devastador? Ótima pergunta para começar. O irônico, sabe, é que o metanol em si, a molécula pura, não é o supervilão logo de cara. O problema mesmo começa quando o nosso corpo tenta processar ele. Ah, no metabolismo! Exato. Lá no fígado tem uma enzima-chave, a álcool desidrogenase, a ADH. Ela metaboliza o etanol normalmente, só que ela também encaixa no metanol. Aí, Aí que tá. Quando a ADH processa o metanol, ela primeiro transforma ele numa coisa bem ruim, formaldeído. formaldeído, aquele de conservar peças. Ah, Esse mesmo. E não para aí. Depois, outra enzima transforma o formaldeído em ácido fórmico. ácido fórmico, o nome já não soa bem. E não é bom mesmo. É o acúmulo desse ácido fórmico que faz o estrago todo. Ele causa uma acidose metabólica severa, ou seja, deixa o sangue perigosamente ácido. E ataca vários órgãos. Quais principalmente? O sistema nervoso central e os olhos são alvos preferenciais. É como um ataque químico interno, sabe? Gerado pelo próprio corpo tentando se livrar do metanol. Que coisa! O corpo tentando ajudar acaba piorando tudo. E onde que esse metanol costuma aparecer para causar problema? Fora da indústria, claro. Bom, na indústria ele está em muitos lugares, né? Solventes, anticongelantes, até em combustível. Mas a principal causa de envenenamento em humanos, infelizmente, é a fraude. A adulteração de bebidas. Exatamente. Bebidas destiladas clandestinas ou mesmo bebidas legítimas que são adulteradas. Trocam o etanol, que tem imposto, é mais caro, por metanol industrial, que é muito mais barato. Um crime perigoso. Mas você tinha dito que ele existe naturalmente também. Sim, e isso é importante para a gente entender o quadro completo. Quantidades pequenas de metanol se formam naturalmente. Por exemplo, na fermentação de frutas, de vegetais. Tem uma substância chamada pectina, e quando ela quebra, libera um pouquinho de metanol. Então, tipo, um vinho, um suco de fruta, pode ter um pouquinho? Pode ter. Vinho, sucos e principalmente destilados de frutas, como o aguardente, podem ter traços de metanol. E como a gente já falou, nosso próprio corpo produz um tiquinho. Entendi. Então a chave é a quantidade. A dose faz o veneno, como dizem. Exatamente. A dose é crucial. E quando a dose é alta, o que acontece no corpo? Quais são os sinais, os sintomas? Aí vem outra parte complicada do metanol. Os primeiros sintomas são muito inespecíficos. Podem parecer demais com uma bebedeira normal de etanol. Tipo o quê? Náusea, vômito, dor de cabeça, tontura, confusão mental. Sabe, aquela sensação de ressaca forte. Ah, isso é péssimo, porque a pessoa pode achar que só bebeu demais, né? E não vai pro médico logo. Justamente.
Esse atraso no diagnóstico é um problema sério. Enquanto a pessoa acha que é só ressaca, o ácido fórmico está lá, se acumulando silenciosamente. E aí os sintomas pioram. Pioram, e muito. A acidose metabólica vai ficando grave, o pH do sangue cai, a pessoa começa a respirar muito rápido e fundo, é a respiração de Kussmaul, uma tentativa do corpo de eliminar o ácido pela respiração, dores fortes na barriga, vômitos que não param. E a visão? É aí que entra a parte mais assustadora, talvez. Sim, os problemas na visão são muito característicos e, infelizmente, muitas vezes trágicos. A cegueira pelo metanol. Como ela acontece exatamente? É um processo chamado neuropatia óptica induzida por metanol, MION, pela sigla em inglês. Parece que o ácido fórmico tem uma afinidade especial pelo nervo óptico e pela retina. Ele se concentra lá. Isso. E lá ele ataca as mitocôndrias das células. As mitocôndrias são tipo as baterias das células, né? Geram energia. O ácido fórmico bloqueia uma enzima essencial nesse processo, a citocromo C oxidase. E sem energia, As células do nervo óptico começam a sofrer. Falta oxigênio, entram em estresse e podem morrer. O resultado varia desde visão borrada, manchas escuras, até a cegueira total, e muitas vezes é permanente. que coisa horrível. A gente recebeu uns relatos aqui. Paciente C, 35 anos, chegou agitado, teve parada cardíaca, não sobreviveu. Outro, 30 anos, vomitando muito, acidose grave com pH de 7,24. Esses casos ilustram bem a gravidade. E eles ajudam a gente a entender os fatores de mau prognóstico. O que indica que o caso é mais grave. Os estudos mostram que chegar no hospital já em coma é um sinal ruim. Níveis altos de gás carbônico no sangue, o PaCO2, também indicam dificuldade respiratória e piora da acidose. Açúcar alto no sangue, a hiperglicemia, também é um fator negativo. E problema nos rins, claro, medido pela creatinina. Falando da visão, os artigos mencionam exames como ressonância magnética e um tal de OCT. O que é isso? O CT é a tomografia de coerência óptica. É um exame fantástico, faz imagens super detalhadas das camadas da retina, quase como um corte histológico, mas sem precisar cortar nada, claro. E o que ele mostra no caso do metanol? O interessante, segundo as pesquisas, é que o OCT consegue pegar alterações bem no comecinho. Ele detecta um afinamento em certas camadas de células na mácula, que é a área central da visão, antes mesmo que o dano na camada de fibras nervosas ao redor do nervo óptico fique óbvio. Então ele seria mais sensível para um diagnóstico precoce do dano visual. Exatamente. Pode ajudar a identificar o problema mais cedo. Tem também um OCTA, que é a angiografia por OCT, que olha os vasinhos de sangue da retina. Também mostra alterações nesses casos. Mas olha, mesmo com tratamento, a recuperação da visão depois de um dano por metanol costuma ser bem limitada, infelizmente. Entendi. Se a detecção rápida é tão importante, por que é tão difícil diferenciar o metanol do etanol fora de um laboratório? Pelo cheiro não dá. Ou pela cor? Não dá, infelizmente. Eles são muito parecidos fisicamente. Líquidos incolores, voláteis. O cheiro até pode ser um pouquinho diferente para um nariz muito treinado. O metanol talvez mais químico, mas não dá para confiar nisso de jeito nenhum. É muito fácil se enganar. Então, só com teste mesmo. E qual é o método padrão hoje em dia? O padrão ouro, o mais confiável em laboratório, é a cromatografia. Principalmente a cromatografia gasosa, a GC, ou a cromatografia líquida de alta performance, HPLC. Como funciona isso, mais ou menos? Basicamente, a amostra da bebida é injetada num aparelho que tem uma coluna bem longa e fina. Cada substância da mistura, tipo o metanol e o etanol, interage de forma diferente com a coluna e viaja por ela em velocidades diferentes. Ah, então eles se separam lá dentro. Isso, eles chegam no final da coluna em momentos diferentes. Aí tem um detector na saída que identifica em média a quantidade de cada um. Geralmente se usa um detector de massas, o MS, ou um de ionização de chama, o FID. São muito precisos. Dá até para medir o ácido fórmico, mas às vezes precisa preparar a amostra de um jeito especial antes. Parece super eficiente. Qual o problema então? Por que não se usa isso mais amplamente para triagem? O problema é praticidade.
Esses equipamentos de GC e HPLC são caros, grandes, precisam de um laboratório montado com gás especial, solventes. E gente treinada para operar, imagino. Exato. Pessoal treinado para operar, para fazer a manutenção, para interpretar os resultados. E a análise não é instantânea, leva um tempo. Então, para usar na rua, numa blitz, ou na emergência de um hospital pequeno que precisa de resposta na hora, não funciona. É lento e caro demais para isso. Tem aqueles testes de cor, né? Tipo com reagente químico. Existem, sim, testes colorimétricos, como um que usa ácido cromotrópico. São mais simples, mas podem ter limitações. Podem não ser sensíveis o suficiente para detectar níveis baixos, mas já perigosos, ou podem dar reação com outras coisas que não são metanol, gerando um falso positivo ou negativo. Não são tão confiáveis quanto a cromatografia. Entendi. Então a necessidade é clara. A gente precisa de algo rápido, portátil, que não seja caríssimo e que seja confiável. É aí que entram essas novas tecnologias que os artigos descrevem, né? Uma delas me chamou muita atenção, um aparelhinho de bolso. Exato. Tem uma pesquisa bem interessante descrevendo um protótipo assim. Um analisador portátil pequeno mesmo. Ele usa uma abordagem inteligente, uma microcoluna de separação bem pequena e um sensor químico. Que tipo de sensor? É um sensor de resistência elétrica, feito de um material semicondutor, óxido de estanho dopado com paládio. A resistência desse material muda quando certos vapores entram em contato com ele. E como ele analisa a bebida? Ele tem uma bombinha que puxa um pouco do vapor que fica no espaço livre acima do líquido na garrafa ou no copo. A gente chama isso de headspace. Ah, o cheiro que a gente sente. Basicamente, esse vapor passa pela microcoluna que, como na cromatografia grande, separa o metanol do etanol pelo tempo que cada um leva para passar. É o tempo de retenção. E o sensor detecta quando cada um passa. Isso. Quando o vapor de etanol chega no sensor, a resistência muda de um jeito. Quando o metanol chega um pouco antes ou depois, dependendo da coluna, a resistência muda de outro jeito. O aparelho mede essas mudanças e calcula a concentração de cada um. E o resultado? O legal é que ele manda o resultado sem fio para um smartphone. Aparece na tela a quantidade de metanol e etanol. Que incrível! Parece coisa de filme. E funcionou bem nos testes, com bebidas de verdade. Pelos resultados que eles mostraram no artigo, sim. Testaram com cerveja, vinho, vários destilados como cachaça, rum, aguardente de pera, de cereja, até com licores cremosos, que às vezes são mais difíceis de analisar. E detectou bem o metanol, mesmo em quantidade baixa? Conseguiram detectar metanol a partir de 0,01% em volume, o que já é um nível preocupante. A precisão foi considerada boa, a correlação com os métodos tradicionais foi alta, o erro médio ficou abaixo de 20%, que para uma triagem rápida é muito bom. Nossa, o potencial disso é gigante. Para fiscalização, controle de qualidade, talvez até para usar num hospital ou numa ambulância. Exatamente. Poderia ser usado por autoridades sanitárias, polícia, alfândega. E eles até sugerem que poderia ser adaptado para análise de hálito, para um diagnóstico médico rápido de intoxicação. É bem promissor. Muito legal. E tem outras abordagens portáteis sendo pesquisadas. Vi que tinha mais coisa nos materiais. Sim, a busca por soluções rápidas e baratas é grande. Outro estudo bem curioso usa cristais líquidos. Cristais líquidos, tipo de tela de TV. O material é da mesma família, mas a aplicação é diferente. Eles usam cristais líquidos quirais nemáticos, que são materiais que mudam de cor ou textura dependendo do ambiente químico. Eles impregnaram esses cristais numa espécie de tecido. E aí? Quando esse tecido é exposto ao vapor da bebida com metanol, testaram com vinho e vodka, as moléculas do cristal líquido se reorganizam. Isso muda a cor ou a textura que a gente vê. É uma detecção visual. Que prático! E é rápido! Detecta pouco metanol. É rápido, sim, menos de 1 minuto. E visual, não precisa de eletrônica complexa. O limite de detecção que eles reportaram foi em torno de 1% de metanol. Talvez não tão sensível quanto o outro, mas bem interessante pela simplicidade. Tem também pesquisa com nanotecnologia. Um sensor que usa nanofios de óxido de estanho, parecido com o material do outro sensor, mas operando com um gradiente de temperatura. Como assim gradiente de temperatura? A ideia é que o sensor responde de forma diferente ao metanol e ao etanol em temperaturas diferentes.
Eles medem a resposta em vários pontos com temperaturas distintas ao longo do sensor. E aí? Aí usam inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina, eles mencionam PCA, SVM, LDA. São técnicas para achar padrões nos dados, para analisar essas múltiplas respostas e conseguir distinguir o metanol do etanol, mesmo em concentrações baixas e com umidade variando. Tecnologia de ponta mesmo. E aquela técnica com plasma que um dos artigos citava? Ah, sim, a SAGDMS, espectrometria de emissão molecular com descarga luminescente de ânodo em solução. O nome é complicado, né? Bastante. Mas a ideia é criar um microplasma, uma faísca bem pequena, diretamente na amostra líquida, diluída. Esse plasma quebra as moléculas e aí o aparelho mede a luz emitida por fragmentos específicos, como o monóxido de carbono, CO, que vem tanto do metanol quanto do etanol. Então ele mede o álcool total. Ele mede bem o etanol, segundo o estudo. Mas o problema é a seletividade. Como tanto o metanol quanto o etanol podem gerar o sinal de CO, se os dois estiverem juntos na amostra, pode ser difícil separar a contribuição de cada um só com essa técnica. Talvez seja mais útil para quantificar o álcool total ou verificar se tem álcool numa amostra que não deveria ter. Entendi. Muitas frentes de pesquisa buscando essa solução portátil, então. Mas voltando um pouco aos perigos. A gente falou da adulteração, da presença natural. Tem outras fontes de contaminação que a gente deveria saber? Os materiais falavam de embalagens. Sim, é um ponto importante que mostra como outras químicas podem parar na nossa bebida. Um estudo específico que a gente viu não era sobre metanol, mas sobre bisfenol A, o BPA. Ah, o BPA, já ouvi falar. Usado em plásticos, né? Em plásticos e também em resinas que revestem o interior de latas de alumínio e de aço para evitar corrosão. Esse estudo analisou várias bebidas não alcoólicas e o resultado foi claro. As bebidas em lata tinham níveis bem mais altos de BPA do que as em garrafa PET, vidro ou Tetra Pak. Isso é ruim por quê? O BPA faz mal? Ele é classificado como um desregulador endócrino. Significa que ele pode bagunçar o nosso sistema hormonal. A preocupação é que ele possa migrar do revestimento da lata para a bebida que está lá dentro. E os níveis encontrados eram altos? Em algumas amostras, sim. Chegaram a exceder o novo limite de ingestão diária aceitável, o ADI, que foi recomendado recentemente pela Agência de Segurança Alimentar da Europa, a EFSA. Então, mesmo não sendo metanol, é um exemplo de como a embalagem pode sim contaminar o conteúdo. Importante saber disso. Pensar na segurança da bebida como um todo, né? E sobre a adulteração, pode ter coisa pior que metanol misturada? Infelizmente pode. E isso complica tudo. Um estudo feito no Irã analisou bebidas alcoólicas artesanais que foram apreendidas. Eles acharam metanol em níveis perigosos em uns 8% das amostras, o que já é ruim. Mas tinha mais coisa. Tinha. Acharam outros solventes, como isopropanol, álcool isopropílico, e acetona. E o mais assustador, em quase 14% das amostras encontraram drogas psicotrópicas adicionadas de propósito. Que tipo de droga? Benzodiazepínicos, que são calmantes, tipo diazepam, oxazepam, alprazolam e até nicotina. Misturar álcool com calmante, isso é uma bomba relógio. Exatamente. Potencializa demais os efeitos sedativos, a depressão respiratória. Imagina o desafio para o médico na emergência. O paciente chega mal, você pensa em intoxicação por álcool, talvez metanol, mas e se tiver um benzodiazepínico junto? O quadro clínico fica muito mais grave e confuso. O tratamento precisa considerar tudo isso. É muito mais difícil. Nossa, que perigo! Diante de um quadro tão grave assim, seja metanol puro ou misturado, como é que se trata? Você disse que é uma corrida contra o tempo, né? Totalmente. Cada minuto conta. O objetivo principal é parar a produção daquele ácido fórmico tóxico. Lembra da enzima ADH, que começa tudo? A gente precisa bloquear ela. E como faz isso? Com um remédio? Tem um antídoto específico, o Fomepizol. Ele inibe a ADH diretamente. É o ideal, mas é caro e nem sempre está disponível em todo lugar. E se não tiver Fomepizol? Aí entra a alternativa clássica, usada há muito tempo. Administrar etanol. Etanol. Tratar veneno de álcool com mais álcool. Parece estranho. Parece, né? Mas funciona por competição.
Pensa na enzima ADH como se fosse uma vaga de estacionamento muito disputada no fígado. Tanto o metanol quanto o etanol querem estacionar ali para serem metabolizados. Certo. Se você dá uma dose controlada de etanol para o paciente, geralmente na veia, o etanol, por estar em maior quantidade ou ter mais afinidade, ocupa a maioria das vagas da ADH. A enzima fica ocupada metabolizando o etanol. E sobra menos vaga para processar o metanol. Exatamente. Isso diminui muito a velocidade com que o metanol é convertido em formaldeído e ácido fórmico. Dá tempo para o corpo eliminar o metanol por outras vias, como a respiração e a urina, ou para outras medidas fazerem efeito, como a diálise. Que estratégia inteligente! Uma competição química dentro do corpo. E o que mais se faz além do antídoto? A diálise funciona como um rim artificial. Ela filtra o sangue e remove rapidamente tanto o metanol que ainda está circulando, quanto o ácido fórmico que já foi produzido. É essencial em casos graves. E para ajudar o corpo a se livrar do ácido fórmico que já está lá, tem algo? Tem sim. Uma vitamina, o ácido folínico ou o ácido fólico como alternativa, pode ajudar. Ele acelera a quebra do ácido fórmico em produtos menos tóxicos, como o dióxido de carbono e água, que a gente elimina mais fácil. E para tentar proteger a visão, alguma coisa? Existem pesquisas com terapias adjuvantes que ajudam o tratamento principal. Uma delas é a eritropoetina, a EPO. É um hormônio que estimula a produção de sangue, mas que também parece proteger os neurônios, inclusive os do nervo óptico. Os resultados ainda estão sendo estudados, mas são promissores para tentar minimizar o dano visual. Mencionam também L-carnitina e emulsões lipídicas em outros contextos de toxicologia, talvez como suporte geral. Uau! É uma luta complexa mesmo, em várias frentes. Então, se a gente for juntar tudo o que a gente viu nesses materiais todos, o metanol é sem dúvida um perigo real, né? Principalmente por causa dessa adulteração criminosa de bebidas. As consequências são devastadoras. Cegueira, morte. Exato. E a detecção tradicional, embora precisa no laboratório, é lenta e cara demais para a urgência do mundo real. Não ajuda a prevenir na ponta. E é aí que essas novas tecnologias portáteis brilham, né? Elas trazem uma esperança enorme. Com certeza. Imagina ter um teste rápido, acessível, confiável, na mão de um fiscal, de um socorrista, ou até do consumidor para verificar uma bebida suspeita. Isso pode fazer toda a diferença. Salvar vidas, salvar a visão. É um avanço com potencial gigantesco para a saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu essa outra face da moeda, né? A complexidade. Metanol não é só o vilão da história. Ele está por aí na natureza, em alimentos, em bebidas fermentadas que a gente consome em doses baixas e até dentro do nosso corpo. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Uma reflexão interessante. Se a gente convive com essas quantidades mínimas de metanol, se nosso corpo até produz um pouco, como é que ele lida com isso normalmente? Que defesas naturais a gente tem? Quais seriam esses mecanismos? As fontes mencionam que a gente elimina um pouco pelos pulmões, pelos rins, mas é limitado. Talvez existam outras enzimas em outros lugares do corpo, como no cérebro, que metabolizam esse metanol endógeno de uma forma diferente, menos tóxica. Ou talvez a própria produção de ácido fórmico, em níveis baixos, seja neutralizada eficientemente. O que será que muda quando vem aquela dose massiva da intoxicação? O que sobrecarrega esse sistema? Será que se a gente entendesse melhor como o corpo lida com o metanol do dia a dia, isso poderia, sei lá, inspirar novas formas de tratar ou prevenir o envenenamento agudo no futuro? É uma ótima pergunta. Entender essa linha tênue entre o fisiológico e o patológico pode sim abrir novas portas. Fica aí algo para a gente continuar pensando e pesquisando.